estava em uma situação de que não há mais esperança. Não há. Mas ele creu contra a esperança. Creu. Conforme que você disse, aquela pessoa que vinha testemunhar disse: pastor, hoje também não está porque está a se preparar nisso. Uma pessoa que até pela idade está mesmo no limite. Passaram uns momentos de muita turbulência. Os filhos e ele. E essa pessoa orando, os filhos orando. Os filhos ficavam só assim, nem emprego, nem nada. E para variar, o marido lhe deixa. E essa pessoa chorando a Deus, jejuando. Um dos jejuns que tinha feito, não sei se 14 ou 21 dias, eu lhe vi até dormindo lá, se rebolando no chão. Depois subiu, eu lhe ensinando a palavra. Ensinando a palavra. Ele é incrível o que Deus pode fazer. E ela vira me dizer: pastor, é incrível. Até o próprio marido que tinha fugido, o marido já voltou, porque tudo já se resolveu. Deus ajudou os meninos. E não só. E ele pegou o seu processo. Ela fala que o bom pastor tem dito: a palavra de Deus não conhece derrota. A palavra não conhece derrota. E eu vou me agarrar à palavra. Também não vou conhecer derrota. A palavra de Deus diz: Senhor, eu mesmo na minha vida nunca mais vou trabalhar. A idade já tinha passado. Mas disse: a palavra, o pastor me ensinou, a palavra de Deus nunca conheceu derrota. Se eu me agarrar a ela, também não vou conhecer derrota. E depois pega a promessa de Deus. Das promessas que e eu prego aqui. Eu fico muito encantado. Quando no atendimento ouço pessoas a me falar: olha, o pastor tinha pregado assim, eu estava colocou em prática. Coisa que tem acontecido também. Só quando falava, deu conta que foi solucionado para ser bombeiro aqui na cidade de Luanda. Quando chegaram lá, como havia poucas meninas, e foram selecionados. No discurso que você está ouvindo que vão aumentar o efetivo, não sei o quê. Então ele já abrangiu. Disse: pastor, nunca sonhei que eu ia trabalhar. Depois, pela idade, você vai ver. Deus, afinal, todo esse tempo que ele orava lá, essa oração levou com que Deus, olhando essa água viva, está a orar muito para o emprego das pessoas. Tinha que sair uma lei para aumentar a idade para entrar na função pública, só para fazer entrar pessoas daquela água viva. Palma para o Senhor Jesus. A idade que era 30 anos. Irmão, você se duvidar é com você. Eu sei que Deus permitiu por causa das orações que temos feito aí. Vê só. Disse: pastor, eu mesmo. Disse: não sei como é que vou agradecer a esse Deus. Afinal, Deus é assim. E o marido que tinha saído, que voltou, disse: esse teu pastor nada. Também agora é meu pastor também. É meu pastor. Palma para o Senhor Jesus. Ele disse: agora é meu pastor também. Depois me falou uma coisa. Por favor, os que não vieram, uma das quarta-feiras, baixam só aquelas pregações sobre a família, tá? Baixam, porque estou ouvindo muitos testemunhos dessas pregações. Por favor, das quartas-feiras, sobre a família. Então, eu não sei se o que eu tinha dito na família. Ele disse: pastor, eu quase que chorei. Quando o pastor começou a falar
sobre, eu não sei, essas coisas que eu preguei sobre a família. Lembrai-vos que quando eu prego assim, eu também aprendo na hora, porque é Deus que me fala, vai falar disso. Por exemplo, hoje, os que estavam no primeiro culto, prontos, somente o pastor estava no primeiro, não falei disso. Deus agora trocou, disse, vai falar aquele, pronto, chefe, eu vou descer para fazer. Então, olha o que acontece. Esse tipo de pessoa, quando falaram porque ele vai poder trabalhar, e o marido até voltou, eles disse, é impossível, nessa minha idade, sendo valorizado assim. Afinal, ultimamente, em muitos lugares, as mulheres estão sendo mais vantagens ainda. Então ele foi puxar e disse, pastor, naquela pregação, o pastor disse que reunir alguns familiares para que aquele laço do amor possa voltar. Disse, eu na família que era, como o pastor fala, um Zé ninguém. Agora, pastor, a minha família já é um Zé qualquer coisa, pastor. Amém, irmãos? Agora, estamos naquela posição de ajudar a família. Se você olhar na palavra, nunca será confundido. Você está a jejuar, mas olhe na palavra. A Bíblia diz, Abraão creu contra a esperança. Pouco importa os médicos disserem. Você se lembra desses dois? O segundo caso dessa mulher que tinha problema com os ovários, não aconteceu à toa. Essa mulher fez como? Quando viu a primeira mulher que ficou grávida, pegava as promessas de Deus, a pregação do pastor, fez um louvor e cantava, segurava a barriga, cantava, não sei o que. O que ele fez? Nós vimos o que ele fez quando testemunhou. Disse, ele fez a mesma coisa, porque a idade era avançada. Nunca teve filho, agora com os 40 italianos, 45 anos, ok. Nunca teve filho. E depois os ovários estragaram. Disse, pronto. Embora que o pastor pregou, eu vi alguém que pegou a pregação do pastor, fez um louvor. Também ele disse, eu vou fazer também a mesma coisa. Ele pegou e fez o louvor dele. Nós todos vimos aqui, a segunda mulher. E pegando, cantando. Por mais que você falar a palavra, querer como não, você vai tornar-se aquela palavra que estás a falar. A fé na palavra. Embora que eu tinha desmandado também jejuar, mas ele jejuou, mas ficou com a palavra. E andava cantando a palavra, cantando a palavra, cantando a palavra, cantando a palavra. A palavra sobre a quebra de esterilidade. Quando assustou, foi a segunda mulher a ficar grávida dos últimos grupos. Do último grupo que se orou. A segunda mulher era ela a ficar grávida, a testemunhar a grandeza de Deus. Para ver como é que é. Se ele tivesse dito, pronto, já jejuei, eu acho que podia não ter como resultado. Mas o que ele fez? Jejuou, oraram para ele, mas ficou com a palavra, cantando a palavra, e a palavra fez com que os dois ovários eram estragados, outro tiraram, ok. Não sei se tinha ficado um, eu não sou doutor, irmão, mas ficou grávida. Embora com uma cirurgia que não tinha dado certo. Fechou. Porque estava sangrando. A cirurgia falhada. Tiraram coisa por dentro. Com uma cirurgia falhada. Se quando tinha tudo completo, era estéril. Agora fizeram a cirurgia e foi mal feito. Quer dizer que não havia mais esperança. Mas essa senhora creu contra a esperança. Quando se crê contra a esperança, olha para a palavra. Essa coisa que aconteceu aqui na vida de Abraão. Crê contra a esperança. Vê,
O que a Bíblia diz? E não enfraqueceu na fé, nem tentou o seu próprio corpo, já amortecido, porque já era quase o que quer dizer, enfraqueceu na fé, são os fracos da fé. Não olhou para o seu corpo. Olha para mim. Quando jejuamos, não olha para a circunstância, não olha para aquilo que estás a passar. Não se pergunta como é que isso vai ser, como é que isso vai acontecer. Várias mulheres, eu não disse que, eu não sei porque que acontece assim. Várias mulheres que vieram com o pastor, porque os maridos, que eram mulherengo, arranjaram casa aí e começaram a fazer filho fora. Fizeram filho fora. E a mulher de casa chorando, isso, aquilo. E veio aqui pastor ensinando a orar. Irmão, não sei porquê. Nunca aconselhei para orar contra aquelas mulheres. Mas sabe o que acontecia? Vi isso a várias mulheres aqui. A tal mulher, o filho morre, e se separa com o marido e volta para casa. A várias mulheres. Eu não somos pentecostais, não podemos orar para alguém poder morrer. Mas só que a pessoa ficando na palavra, Deus que é Deus, sabe o que fazer para que esse marido possa voltar para casa. Só se você tiver fé, Deus é capaz de matar alguém se for necessário, só para resolver o teu problema. Você não sabe o quão perigoso você é. Se Deus achar que Israel, para ir na terra prometida, tem que matar os cananeus, heveus, jebuseus e todo esse 7 povos que estavam lá, Deus achou isso necessário, esse povo morreu. E Deus colocou seu povo. Você não sabe o que Deus é capaz de fazer com a sua fé. De maneira que estás a orar assim. Quanto de jejum, você saiba. Está a buscar ao Senhor. Saiba que a mudança está acontecendo contigo, com Deus não. E coloque sempre a fé na palavra. Na palavra. Você veio, daqui a pouco vamos orar. Podemos não orar para o teu assunto, vamos orar para as missões, vamos orar para as almas perdidas, vamos orar para... pronto, já orou, os que chegaram cedo já oraram, então vamos também concluir orando dessa mesma forma. Você está a orar para Deus possa salvar as almas, mas Deus vai se encarregar do seu problema, porque a Bíblia diz: buscais primeiro o seu reino e a sua justiça, e essas outras coisas será acrescentado. Aquilo que você quer te virá por acréscimo, se você orar na linha com a palavra e você se encarregar a cumprir aquilo que Deus quer que se faça. Jesus está a voltar. O fim de todas as coisas está próximo. Está muito próximo. Muita gente não sabe que sem Jesus, na hora que a pessoa morre, naqueles minutos quando a pessoa morre, já está no lugar do tormento. Você pode estar a fazer qualquer tipo de ritual, até condecorar a pessoa. Porque fulano, até eu vim falar só das coisas boas dele, ele era isso, era aquilo. Pouco importa. Porque a tua alma descansa em paz. Mentira, está aí, não está em paz. Porque missa de 6 dias, porque está no purgatório. Eu não sei essa palavra se na Bíblia está. Eu já li a Bíblia de capa a capa, eu não vi palavra purgatório, irmão. Então, você está no caminho certo. Continua a buscar o Senhor dessa forma, sabendo que tudo que estás a fazer não é em vão. E cada vez que se encontrar diante de muitos desafios, busque o Senhor. Jejue. Ore jejuando. Orando, jejuando. Mas quando jejuar, não coloque a fé no jejum. Que o jejum é muito, Deus vai trabalhar. Não. Deus vai trabalhar porque prometeu isso. Deus vai fazer porque Ele disse isso. A fé é naquilo que Deus disse. Vê só.
por que Abraão não enfraqueceu na fé? Vem, ele disse, não duvidou, vem, a Bíblia diz que é 20, leamos 20. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Ele sabia que se Deus disser uma coisa, essa coisa é assim. Pode dizer eu também gostaria de ouvir o que Deus disse. O que Deus disse é aquilo que está na Bíblia. Tudo que Deus diz será assim. Será assim. Então disse, não olhe para a circunstância. Não olha porque dólar subiu. Diz que há crise. Agora nós temos um projeto de comprar algo que custa 500 mil euros. Não é dólar, é euro. E você diz, agora dólar subiu, irmão, eu não estou lá. Mas a Bíblia diz, dando glória a Deus. Agradecer, Senhor. Grande dom, glória a Deus. Olha, a Bíblia diz, ele não duvidou por incredulidade, mas fortificou-se na fé. O que deve fazer? Se fortificar na fé. Como é que se fortifica na fé? Dando glória a Deus. Como? Fale a promessa de Deus, que te garante a bênção que você quer. Quando essas pessoas estavam a cantar, um dos louvores disse, Senhor, não vai haver a mulher estéril, nem mulher que aborte, ele vai abençoar. Está vendo? Aquelas promessas ele cantava. Ele vai dizer, ao cantar, ele estava dando glória a Deus, dizendo obrigado, obrigado, porque essas palavras vão acontecer comigo. E o impossível tornou-se possível. Pessoa que era estéril, teve filho, e quando tinha ainda um bebê com 4 meses, esse marido também é perigoso, engravidou mais. Não brinca. Agora os filhos, nesse momento estamos a falar, não está vindo mais na igreja, está com 2 bebês, são tipo gêmeos. Por quê? Cantou demais, irmão. Aleluia. Aleluia. As mamães têm que ir visitar. Alguém tem um número no telefone dela? Ou o marido? O marido, para ver se para ser visitado. Em nome de Jesus. Uma salva de palmas, Senhor Jesus. Graças a Deus. Então, tenha certeza, o que Deus disse na palavra vai se cumprir contigo. O que Deus disse. Muito mais você que ama o Senhor. A Bíblia diz que, se vós estiveres em mim, as minhas palavras estiveres em vós, pedirei o que quiseres e vos será feito. Está vendo aquele que quer? Deus disse que será feito. Pastor, está a demorar. Esse é o teu relógio que está a demorar. Deus sabe como te ajudar. Porque quando Joel profetiza, voltará para Joel. Voltará porque queremos orar. O tempo já passou. Voltará para Joel. Joel 2. Nós vimos que o objetivo de Joel era fazer uma assembleia solene. E depois exortar o povo sobre o arrependimento. E isso com jejum e oração e tudo. E clamar pela misericórdia de Deus. Irmão, Deus é misericordioso. Vai só baixar aquilo que eu preguei no primeiro culto. Aquilo que nós vimos. Não vou falar o nome, pode me falar, para não falar. Sim, você só vai baixar. E você verá. Agora, vê. No fim, depois de um arrependimento, um dos objetivos, depois de um arrependimento sincero, então o que vai acontecer? Isso que ele escreve aqui. Por favor, coloca-se de pé e lê comigo o versículo 25. Coloque-se de pé e lê comigo o versículo 25. Joel 2, 25. O que Joel 2, 25 diz? 1, 2, 3. Vamos? E restitui-vos
os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, pela locusta, pelo pulgão e a ruga, o meu grande exército que veio contra você. Para ainda ali. Vê, a Bíblia diz que Deus disse: vou restituir, vou devolver. O que vou devolver? Lê, o que ele vai devolver? Vai restituir os anos que foram destruídos. Quer dizer, o sofrimento do passado. Deus disse: sou especialista em devolver a coisa passada. Como eu falei no primeiro culto, vê só o que aconteceu na vida de Abraão. Abraão teve o seu primeiro filho quase com 100 anos. Mas Deus aqui promete dizer: eu vou te pagar os anos do sofrimento passado. Vê só, irmão, os anos do sofrimento passado do Abraão. Quantos anos, quantas vezes que chamaram Abraão de Mbaco ou Mbaco, não sei se existe Mbaco, ok? Quantos anos lhe falaram amor? Sofreu com vergonha e tudo. Muitos anos de sofrimento. E lá mais tarde, com 100 anos, nasce uma criança. E essa criança nasceu. Depois de 40 anos, criança quando fez 40 anos, a mãe da criança morre. Quando a mãe morreu, ali entendemos que afinal nosso pai Abraão tinha também um coração de mulherengo, irmão. Somente a Sara que lhe impediam. Quando só Sara morreu, o Abraão vai lá, engravida aí, engravida ali. Tinha muitas mulheres, engravidou a muitos. Poderá, porque antes de 100 anos era impotente. Conforme a Bíblia diz. Quando recuperou, disse: recuperei. Sara morreu, vou recuperar todos os atrasos do passado, irmão. Vê na tua Bíblia, muitas mulheres que teve. E essas mulheres chega e engravida, chega ali engravida. Teve muitos filhos. Quer dizer que ele já tinha se esquecido daquele tempo de serenidade. Porque se eu chegar lá, vou engravidar. Se eu vou ir lá, vou engravidar. Deus sabe como te ajudar para você também recuperar. Opa, você viu? Os anos do sofrimento do passado, Deus disse: você vai recuperar. Os anos que foram consumidos, os anos do passado. Deus sabe como te alegrar ao ponto de você se esquecer de tudo quanto que passou como vergonha. Acho que lá já falava: Abraão, você é mulherengo. Você também me deu tanta terra nessa idade, a nascer. Acho que ele respondia: não me chamava de Mbaco. Agora tá. Eu vou vos mostrar que Deus me ajudou. Recuperou. Não questiona Deus. Deus sabe o que fazer na sua vida. Continue só com essa vida de jejuar. Você que está me assistindo, começa a jejuar. Alguém está me assistindo. Você comeu muito, mas amanhã jejua um pouco. Você vai ver o que Deus vai fazer. Busca o Senhor. E quando vai buscar o Senhor, não olhe o teu jejum. Não diga que daquela vez fiz jejum de 14 dias, Deus não fez nada. Fiz mais jejum de 15 dias, Deus não fez nada. Agora de 21 dias. Já fiz um jejum de 41 dias, ultrapassei Jesus de um dia. Mas nada aconteceu. Você que disse que nada aconteceu. Nunca ninguém pode estar junto numa fogueira muito quente e sair dali e o corpo dele seja frio. O nosso Deus é fogo que consome. Por mais que demorar na presença dele, quando você se apresenta diante de uma situação, você estará carregando de glória, apesar de que aquele problema Deus não respondeu, mas lá Deus vai fazer mais coisas. Filipe é um exemplo. Fugia à perseguição. Quando ele orava, eu acredito que ele orava: Senhor, Senhor, proteja outros cristãos. Senhor, me proteja também. Ajuda-me também. Vou fugir aonde? Vou fugir. Não, chegou na Samaria. A filha não sabia, cheia de glória, cheia de unção. Chegou na Samaria. Entrou o avivamento da Samaria. Se falar em nome de Jesus Cristo, a vez os aleijados,
a se levantar. Quando ele aproxima os endemoniados da cidade, diz: che, eu orava para mim assegurar, até estou a fugir da perseguição. E quando ele menos esperava, olha, escutem bem o que aconteceu com Filipe. Filipe orava tanto, era uma pessoa cheia de poder, ao ponto que um dia, quando batizou o eunuco, Filipe desapareceu. A unção era forte que Filipe era capaz de ir de um lugar para outro sem pagar dinheiro de táxi. Uma só vez a desaparecer. Está no Novo Testamento. Está no Novo Testamento. Isso quer dizer que pode acontecer a qualquer um de nós aqui. Você não sabe o que você carrega. Não se despreze. Você pensa que esse tempo todo que você fez orando que era à toa? Não, irmão. Deus te ama tanto que não pode te cobrar uma coisa para te fazer sofrer. Se a Bíblia diz: busca o Senhor enquanto que você pode achar, porque Ele sabe ao buscar o que vai acontecer na sua vida. Alguém que está aqui vai ser a segunda pessoa a testemunhar uma coisa grande que vai ultrapassar o entendimento de todos nós. O entendimento de todos nós. Deus ama você. Ele não está com raiva de você. Ele não está. Permaneça. Você que está buscando o Senhor, fique agora firme, olhando só na palavra. Não olhe então o jejum. Não olhe quantas vezes que você orou. Daqui a pouco vai vir mais outro jejum do fim do ano. Não diga para toda hora jejum, jejum. Não, 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 não. Você não sabe o que está acontecendo contigo. Você não sabe. A graça que você está a carregar, o que está acontecendo na tua casa, você não sabe. Mas deixa-me te dizer, são coisas que você não tem ideia. Coisas que os teus olhos nunca viram, os teus ouvidos nunca ouviram, que ainda não subiram no seu coração. São esse tipo de coisas que Deus está fazendo na tua casa. Oh, palma para o Senhor Jesus Cristo. Agora, queridos irmãos, por favor, vamos ajudar. Vou te roubar 15 minutos. Vamos ter que orar mesmo. Sim, nos falta 5 minutos. Mais os 15 minutos que você vai me dar. Glória a Deus. Porque vamos ter que orar mesmo. Então, vamos concluir. Vamos concluir nesses 5 minutos que eu a hora regulamentada. Vem. Disse que é versículo 26. Comerei abundantemente e ficarei satisfeito. Alguém que está comigo aqui, diga comigo: estarei satisfeito. O Senhor vai me satisfazer. Para eles irá comer, mas para você pensa que vai te satisfazer. Aleluia. O Senhor vai te satisfazer. Vai. O Senhor vai te satisfazer. Vamos. Comerei abundantemente e ficarei e louvarei o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e meu povo não será mais envergonhado. Essa é a conclusão que Joel, falando ao seu povo, o que pode provocar o arrependimento sincero, depois de jejuar, o que pode acontecer? Deus disse: vou te satisfazer. Alguém que está aqui, essa palavra é para ti. Deus vai te satisfazer. Vai. Alguém que está me assistindo, não chores mais. O Senhor vai te satisfazer. Você será satisfeito. Eu não sei qual é a área da sua vida em que você precisa de uma satisfação. Deus disse: jejue, ore,